Voltando aqui com a nossa programação. E Eli, chegou pergunta aí pra gente, Eli. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos. Tem sim uma pergunta para você aqui. Olha, como lidar com pessoas difíceis no trabalho, na família? Olha, Boa pergunta hein? interessante, né? Interessante essa pergunta. Pois é, então deixa eu te contar. As pessoas têm uma visão muito errada acerca desse assunto. Como lidar com pessoas difíceis? Tem gente que chega até a orar, você sabia disso, Eli? Verdade. Orar para Deus tirar pessoas difíceis do caminho dela. Procurando uma solução, né? Exatamente. Só que eu costumo dizer, pessoal, da seguinte forma: pessoas difíceis são presentes de Deus na nossa vida. Guardem isso que eu vou dizer para vocês, por mais difícil que possa parecer isso que eu estou dizendo aqui. Por que essas pessoas são presentes na nossa vida? Porque muitas vezes nós pedimos para Deus afastar essas pessoas do nosso caminho, mas vocês já repararam que elas saem num dia, passa um tempo, aparecem outras pessoas? O que o Senhor está querendo nos ensinar a partir disso? De que não são as pessoas que vão mudar. Somos nós que vamos aprender com essas pessoas difíceis que são colocadas diariamente na nossa vida. Seja no ambiente do trabalho, seja na família. Por quê? Quando se coloca uma pessoa explosiva no seu caminho, por exemplo, o que vai começar a trabalhar na sua vida? A sua paciência. Aquela pessoa com a dificuldade de comunicação vai trabalhar também o quê? A sua forma de comunicar. Então, toda pessoa difícil que chega no seu caminho, ela está chegando também com uma proposta. E é a hora da gente começar a avaliar, até mesmo nas nossas orações, parar de pedir errado, porque a palavra também, o Evangelho nos fala sobre isso, né? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz da seguinte forma: pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que seria esse pedir mal? Muitas vezes nós pedimos, nós oramos ao Senhor para que Ele afaste essas pessoas, quando muitas vezes a oração deveria ser diferente. A oração deveria ser: Senhor, abra os meus olhos espirituais, me mostra o que eu não estou vendo diante dessa situação. Senhor, dê-me mais sabedoria, paciência, discernimento para lidar com essa pessoa. Porque à medida em que nós vamos evoluindo, essas pessoas param de nos incomodar. E independentemente de quem vai chegar no nosso caminho, vamos estar preparados para lidar com as mais diversas situações que aparecerem no nosso caminho. Afinal de contas, grandes batalhas só são confiadas a grandes soldados, grandes guerreiros. Então, para de ficar pedindo para Deus para tirar todos os problemas da sua vida. Para pedir para Deus para tirar o medo da sua vida. Para de pedir para Deus para tirar os empecilhos. É hora de pedir para Ele força. Fala: Senhor, me dê força para eu lutar diante desses leões no meio do caminho. Senhor, me dê sabedoria para que eu consiga lidar com essas pessoas difíceis. Senhor, me dê discernimento diante de situações que não estão claras para mim a forma de resolver. E aí você vai ver que o Espírito Santo começa a te direcionar. É a hora que eu não deixo mais que as minhas emoções tomem conta de mim. Porque quando nós somos guiados pelo emocional, nós damos força demais para as nossas emoções, nós paramos de ouvir a voz do Espírito Santo. E a palavra também fala sobre isso, né? O nosso coração, ele é enganoso. Todas as vezes que eu fico dando força somente para minha raiva, para minha tristeza, para minha ansiedade, para minha angústia, diante de uma crise de ansiedade, por exemplo, eu paro de ouvir o direcionamento, a vontade do Senhor. E eu começo a ouvir somente o que eu estou sentindo. Eu fico aprisionado na minha emoção e eu paro de fazer exatamente aquilo que o Senhor tem me orientado, me mostrado, me ensinado durante a caminhada, que é o quê? Aprenda a amar o seu próximo. Caminhe, faça da sua jornada como Jesus fez. Perdoe as pessoas que te ofenderam, que é uma dificuldade muito grande que nós temos também, porque muitas vezes quando somos humilhados, sentimos que as pessoas nos ofenderam, a primeira coisa que nós queremos é o afastamento.
Mas será que nós também estamos preparados para trabalhar o nosso orgulho, o nosso ego, de perdoar essas pessoas, orar por aqueles que nos fizeram mal? Porque muitas vezes ficamos como crianças na fé. Só queremos receber bênçãos do Senhor. Mas qual tem sido a nossa proposta de estar em oração, de estar cuidando daqueles que de alguma forma nos fizeram mal? Esse sim é um verdadeiro desafio da vida de um cristão. Então, como é que você vai lidar com as pessoas difíceis? Pedindo ao Senhor clareza, discernimento, sabedoria, para que você possa lidar com essas pessoas de forma assertiva e muito mais do que aprender a lidar com essas pessoas. Você vai desenvolver a sua espiritualidade. Amém? Espero ter sido clara com essa resposta e que vocês possam trabalhar em cima dessa ideia de começar a mudar o interior, a forma de agir diante das pessoas, das situações e das coisas.